Qual é a melhor empresa para você investir na Bolsa de Valores? E como você vai saber quando uma empresa perde os fundamentos? Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Aqui eu ajudo o brasileiro como você a alcançar a liberdade financeira através de investimento em Bolsa de Valores. E muita gente me pergunta assim, como que eu vou saber, Leandro, quando uma empresa perdeu os seus fundamentos? Porque afinal de contas, a nossa forma de investir aqui é através de análise fundamentalista, né? Para quem não sabe essa diferença, existem duas grandes escolas aí no mundo de investimentos, que é a análise gráfica e a análise fundamentalista. A análise gráfica, ela é feito um estudo basicamente só em cima da variação do preço. Então a gente pega a variação do preço de uma ação ao longo dos anos, dos últimos anos, né? Pega o histórico ali, vê o quanto subiu, o quanto caiu, baseado em desenhos gráficos ali. Um analista gráfico ele vai conseguir identificar pontos de entrada e saída. Mas veja que, no meu entendimento, isso faz muito sentido para especuladores. Então, por exemplo, a pessoa que quer investir com foco em ganho de capital, ou até mesmo um gestor de fundo, né, quer especular ali na variação do preço de uma empresa, até faz sentido a análise gráfica. Agora, aquele investidor de longo prazo, que é o que a gente prega aqui, que busca ser sócio de boas empresas, com o objetivo de se aposentar lá na frente, né, viver dos dividendos que essa empresa paga, não faz o menor sentido você investir através de análise gráfica. Você tem que aprender a investir através de análise fundamentalista. E a análise fundamentalista, o que é então análise fundamentalista, né? É você investir na empresa, você avaliar a empresa através dos resultados que ela apresenta. Então, toda empresa, não importa se é uma padaria ou se é uma gigante multinacional, toda empresa, ela vende um produto, ela tem as pessoas trabalhando lá, ela tem os seus custos, então receita menos os custos, o que sobra é lucro. E você fazer uma análise fundamentalista é você justamente entender da onde vem essa receita, como está a saúde dessa receita, essa receita vai crescer, não vai crescer nos próximos anos, como está o custo dessa empresa, custo, despesa, todo o dinheiro que está saindo do caixa dessa empresa e quanto que está sobrando no final ali de lucro. Esse lucro vai crescer, vai diminuir, então você conhecer esses números da empresa, você conhecer a administração por trás do negócio, é fazer uma análise fundamentalista, você entender aquela empresa ali. E por que a gente faz essa análise fundamentalista? A gente quer entender esses números das empresas. Porque quando você entende os resultados, o número de uma empresa, você consegue imaginar o que ela vai te entregar lá na frente. Então, por exemplo, uma empresa que ela cresce muito o lucro ao longo dos anos, inevitavelmente a cotação dela vai subir. Então as pessoas perguntam às vezes, Leandro, qual é a ação que mais vai subir em 2022? Qual é a ação que mais vai subir nos próximos 5 anos? Você pode ter certeza de uma coisa. A ação que mais vai subir é aquela que mais vai crescer seus lucros. Porque no longo prazo, a cotação de uma empresa, ela acompanha o lucro. Porque hoje, imagina, você vai comprar a padaria aí da sua esquina. Aí o cara diz, minha padaria aqui está sobrando limpo, lucro líquido, limpinho, no final do ano 100 mil reais, todo ano. Você vai fazer um cálculo em cima disso para ver quanto que você pode pagar por essa padaria. Agora, se você vai visitar uma outra padaria que você quer comprar e o padeiro diz assim, olha cara, no final do ano limpinho sobra 1 milhão de reais aqui. Pô, obviamente você vai ter que pagar pelo menos aí 10 vezes mais caro nessa segunda padaria desse exemplo. Por quê? Porque a gente está analisando o lucro líquido. Você está pagando um valor por aquele negócio baseado no lucro líquido. Ninguém vai te vender uma padaria que dá 100 mil reais de lucro líquido no ano por só 100 mil reais, porque senão no primeiro ano você já tira o seu investimento, né? Então vão pedir pelo menos aí 1 milhão de reais por essa padaria. Você vai levar 10 anos aí para ter o capital retornado se não tiver crescimento. Tá? Então, é dessa forma que funciona a Bolsa de Valores. A média dos investidores, ou seja, o mercado ali, ele está avaliando o resultado de uma empresa para conseguir precificar com base naquilo. E a gente analisar esses resultados é a análise fundamentalista. Agora, a pergunta que eu fiz aqui no começo, Leandro, qual é a melhor empresa para investir na Bolsa de Valores? Isso vai depender da sua estratégia, do seu objetivo. Porque quer ver só? Vou dar algum exemplo aqui.
Imagine que o seu objetivo é como o nosso aqui da Estratégia 500 Pratas. O que a gente ensina para os nossos alunos é escolher empresas que vão crescer seus resultados ao longo dos anos e vão distribuir bastante dividendos, porque daí esses dividendos vão pagar a sua conta, vão te ajudar a se aposentar aí através da Bolsa de Valores. Então essas são as empresas que servem para nós. Logo, quais são as melhores empresas da Bolsa para nós aqui da Estratégia 500 Pratas? As empresas que apresentam potencial de crescimento e que distribuem bastante dividendos. São as melhores. Agora imagine que você que está aí do outro lado me escutando, o seu objetivo seja um investimento de curto prazo, talvez você quer investir ali por 2 anos no máximo, ficar posicionado em uma empresa e você quer ter ganho de capital. Você quer pagar R$10 nessa empresa e daqui a 2 anos a sua expectativa é vender por R$50. Então, uma empresa consolidada, grande, que paga dividendos, não faz sentido para você, porque muito provavelmente ela não vai crescer de R$10 para R$50 a cotação em 2 anos. Não é o perfil desse tipo de empresa. Faz mais sentido para você pegar uma empresa que esteja em recuperação judicial, por exemplo. Então veja que eu posso dizer aqui, ao mesmo tempo, que a boa empresa é uma empresa que está em recuperação judicial, ou então eu posso dizer que a boa empresa é uma empresa que tem lucros crescentes, margens folgadas, distribui bastante dividendos. Porque tudo vai depender do seu objetivo. E é justamente esse o grande erro o erro de uma grande parte dos investidores. Que o camarada, ele quer, por exemplo, viver de renda na bolsa, ele quer empresas que pagam dividendos, só que aí quando ele investe nessa empresa, ele fica reclamando porque não está tendo ganho de capital. Porque ele pagou 15, 20 na ação e não vai para 50. Não vai para 50, porque não é a empresa para isso. Da mesma forma que tem um cara que investe lá numa empresa que está em recuperação judicial, com dificuldade em apresentar bons resultados, e ele quer que ela cresça, que ela pague dividendos. Não faz sentido nenhum. Então, você tem que saber, primeiro de tudo, qual é o seu objetivo com as ações. O que você espera de uma empresa? E aí depois você vai encontrar a melhor empresa da Bolsa com essas características. Eu vou mostrar aqui o gráfico de algumas empresas, os resultados, para você entender essa diferença aí. Olha só, eu vou até mostrar isso aqui agora. Vamos pegar, por exemplo, esses 2 exemplos que eu estou trazendo aqui para você, compartilhando a tela aqui. Olha só, eu vou usar o site Oceans 14 aqui, que eu sempre uso eles para fazer essas análises, né? Eu peguei aqui, por exemplo, a empresa Engie Brasil, que é uma empresa de energia elétrica aqui de Florianópolis, né? Uma empresa de capital 100% privado, não tem dedo do governo ali no meio, enfim, uma excelente empresa. Quando eu olho os resultados dela, o que eu vejo aqui, galera? Receita para cima, ou seja, receita crescente desde o ano 2000, mais de 20 anos tem um histórico de receita crescente. O lucro líquido dela, que é essa linha amarela aqui, ó, lá em cima também, crescendo ano após ano. Margem líquida, que é o percentual que sobra de tudo, da receita que a empresa consegue, né? Então, a empresa vendeu 100, quanto que sobrou limpinho no final do dia? Sobrou 20, desses 100 sobrou 20, então a margem líquida da empresa é 20%. E eu vejo que ela trabalha aqui numa casa de acima de 20%. Isso aqui é uma folga muito boa. Será que paga dividendo essa empresa? Eu vou lá olhar o dividend yield. Ó, dividend yield na casa de 4, 5, bate até 6%, né? Lá atrás, antes de 2008, lá, chegou a passar disso, né? O payout aqui, vamos ver. O payout trabalha ali na casa de 80%, ou seja, do todo o lucro líquido dela, ela distribui ali 80%. Então, e ainda está com um dividend yield em 4 a 6%. Se ela distribui 100% do seu lucro, então esse dividend yield seria ali 7, vamos dizer ali 5 a 7%, né? Um pouquinho mais porque ela já está distribuindo 60 a 80% ali do seu lucro líquido. Ou seja, aqui eu estou falando de uma empresa que ela faz todo sentido, a Engie Brasil, por exemplo, ela faz todo sentido para um investidor de longo prazo que quer ser sócio de uma empresa que pague dividendos, com o objetivo de viver de renda, de se aposentar, né, investindo em ações. Agora, eu vou pegar um outro exemplo aqui bem oposto, que é a Oi, né? Olha só o resultado da Oi. A Oi é uma empresa em recuperação judicial,
Olha a receita dela, de 2012 para frente aqui, o negócio desandou, foi de mal a pior e vem caindo, quase zerando aí ultimamente, né? Claro que ela está fazendo um plano de desinvestimento, está vendendo, né? Muitos setores dentro dela ali que não fazem mais sentido para a empresa, eles estão vendendo, então estão fazendo essa amortização e por isso que a receita vem diminuindo. O lucro da empresa está negativo desde 2014, deu um pico aqui por conta dessas amortizações, né? Depois voltou a cair, mas ainda está no negativo. Agora olha só, isso aqui é uma empresa boa? Eu não vou dizer que é boa ou que é ruim. Para quem quer viver de dividendos, não faz sentido nenhum investir na Oi. Por quê? Porque primeiro, dividendo ele tem que vir de lucro. E eu estou vendo aqui que a empresa não está dando lucro, então se ela distribui dividendo, esse dividendo não vai ser saudável. Porque como que uma empresa distribui se nem está sobrando nada do que ela vende? Eu vou até olhar aqui embaixo se ela está distribuindo. Olha só, dividend yield desde 2014, zerado. Então uma empresa que não dá lucro, não tem resultados crescentes, não distribui dividendo. É uma péssima empresa para um investidor com foco em geração de dividendos para se aposentar na bolsa. Agora, se o seu objetivo é ganho de capital, é especulação, é curto prazo, talvez a Oi seja uma das melhores empresas da bolsa para fazer isso. Por quê? Porque ela está num ponto aqui de curva que a gente chama isso de turnaround, né? Ela é uma empresa que ela está no negativo, tentando se reinventar para sair da recuperação judicial, para voltar a ter receita, para voltar a ter lucro. Então, se nos próximos anos ela volta a ter receita e volta a ter lucro, a cotação explode. E o que eu estou vendo aqui, ó, que ela tem uma cotação na casa, ó, já foi negociada lá em cima, né, na casa de 200, 300, 400 reais e caiu, agora ela negocia na casa de centavos, né? Então eu tenho aqui, ó, cotação, a cotação nominal lá em cima, ó. 80 centavos, 82, 83, está negociando nessa faixa aí, uma empresa como a Oi. Então o que acontece? Uma empresa como a Oi, se ela consegue virar o jogo, sair do turnaround, cara, a cotação vai sair na casa de R$1, que ela está ali, um pouco abaixo, um pouco acima, e vai lá para 10, 15 reais. Então dá um ganho de capital absurdo. Só que isso é um negócio arriscado. Existe uma grande chance disso não dar certo, né? Então você tem que analisar, acompanhar a empresa bem de perto para ver se isso faz sentido. Se você quer ser um investidor, especulador, quer ter esse ganho de capital no curto prazo, uma empresa como a Oi faz muito sentido. É a melhor empresa da bolsa para você investir. Agora, já a Engie Brasil talvez não preste, porque ela é uma empresa que ela já está consolidada e ela não vai dar uma explosão na sua receita, uma explosão no seu lucro líquido. Vai crescendo gradativamente, vai distribuindo dividendos. Então são empresas que não vão dar explosão. Logo, ela não é a melhor empresa da bolsa para quem é especulador. Agora, se você é investidor de longo prazo com foco em se aposentar através da bolsa de valores, foco em dividendos, a Oi é uma porcaria, não presta porque ela não tem fundamentos para isso. E já a Engie Brasil é uma das melhores para você fazer isso, para você colocar na carteira para viver de dividendos. Então, aqui eu acho que eu respondi qual é a melhor empresa da bolsa. Agora a segunda pergunta, como saber que uma empresa perdeu os fundamentos? Uma empresa perde os fundamentos quando ela não atende mais seus critérios. Afinal de contas, o que são fundamentos, né? Fundamentos são esses resultados que eu mostrei aqui para você. Agora, eu vejo que os fundamentos de uma empresa estão muito mais ligados com a necessidade do investidor do que qualquer outra coisa. Porque olha só, o que eu acabei de explicar aqui para você, o que é uma empresa boa para um investidor que vive de renda da bolsa, que investe para ter dividendos. É uma empresa que dá lucro, tem margens, tem receita crescente, lucro crescente, distribui bastante dividendos. Esses são os fundamentos. Se a empresa deixa de ter lucro crescente, ou se a empresa deixa de pagar bons dividendos, talvez ainda seja uma boa empresa, mas perdeu os fundamentos que me fizeram entrar nessa empresa. Agora o outro exemplo, você é um especulador, você busca ganho de capital no curto prazo e você quer pegar um turnaround, uma empresa como a Oi. Você entra nela porque você acredita que nos próximos 2, 3 anos ela vai voltar a ter receita, ela vai ficar com o seu lucro líquido ali no positivo. Se isso não acontece,
Se a empresa fica exatamente como ela está hoje, com a receita lá embaixo e com prejuízos acumulados, perdeu os fundamentos. Veja que os fundamentos não fizeram sentido para você. Então, eu posso dizer que tanto uma empresa como a Oi, quanto uma empresa quanto a Engie Brasil, as duas têm fundamentos. Só que os fundamentos estão ligados com a sua necessidade. O que você precisa? Para mim, uma empresa como a Oi não tem fundamento. Por quê? Porque eu busco empresa de qualidade para virar sócio e para me aposentar com os dividendos dela. Então, para mim, a Oi não tem fundamento. Agora, para quem é especulador, ela tem fundamentos. Eu acho que deu para você pegar essa diferença aqui, né? Qual é a melhor empresa da bolsa e quando uma empresa perde fundamentos. Resumindo, então, tudo depende do seu objetivo como investidor e de quais fundamentos você busca em uma empresa. Quer aprender a analisar mais a fundo esse tipo de análise que eu mostrei aqui para você em várias empresas, saber escolher, montar uma carteira? Clica no link aqui embaixo, participa do treinamento da Estratégia 500 Pratas, que os nossos alunos têm total segurança em escolher, fazer análise fundamentalista, montar e gerenciar a sua carteira através da Estratégia 500 Pratas. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!